Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o pastor Alciel pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. E no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo onde eu quero fazer uma reação, uma reflexão a respeito desse vídeo, onde uma pastora diz, né, eu peguei esse vídeo aqui do Necessário Podcast, onde ela ensina, ela fala sobre a tricotomia humana, ela fala coisas parecidas que eu já ensinei aqui nesse canal. Mas ela traz um ensino que eu acredito que venha a ser perigoso para a igreja. Porque como esse assunto é um assunto complexo, que se refere à salvação, muitas pessoas, por não compreenderem esse assunto, podem acabar se perdendo se elas não conseguirem ter um entendimento aprofundado sobre esse assunto. Eu quero trazer isso aqui para você, porque eu acredito que complementa com aquilo que eu já tenho ensinado para vocês. Só que eu acredito que essa pastora, que eu vou colocar aqui para você assistir junto comigo e eu vou estar reagindo com você, ela comete um erro, onde ela ensina que nós, os salvos, no tribunal de Cristo, passaremos por uma espécie de punição por não termos cumprido o propósito pela qual o Senhor nos destinou a vivermos nesta terra. Eu vou trazer o vídeo aqui, o vídeo tem cerca de 12 minutos, e eu vou trazendo aqui as explicações em cima daquilo que ela já está falando, porque como eu já tenho ensinado isso aqui nesse canal, eu acredito que você que tem me acompanhado vai entender o que ela está ensinando, né? E se não entender, eu vou trazer uma explicação sobre aquilo que ela está falando, né, para que você possa ter um entendimento melhor. Mas antes disso, se você não é inscrito nesse canal, quero convidar você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário e a compartilhar esse vídeo com alguém. Vamos trocar a tela aqui. Eu vou soltar aqui o vídeo para você, tá? Só botar o fone. Então vamos lá. É para você, pastora. Reino não é salvação e salvação não é reino. Quando a gente entende que a salvação não é reino, vamos lá. A pessoa foi salva. Ela foi salva, ela morreu, tá mortinha da Silva ali, ela tá salva. Automaticamente, dentro de tudo que a gente aprendeu ao longo dos anos, ela vai reinar com Jesus. Ela tá salva, ela ganhou o direito de reinar. Ela vai lá pro reino do Senhor. E a pastora veio aqui e disse assim, não. Não é todo mundo que vai ser salvo e vai reinar. Então assim, para começar esse assunto, eu queria perguntar para ti, se a pessoa tá salva e ela não vai reinar, aonde ela vai ficar? Onde que ela vai ficar? Se vai existir um reino e ela foi salva para ir para esse reino, para onde que ela vai? Ela vai ir pro subúrbio do reino? Onde que ela vai? Fala para nós. É um assunto assim tão importante e tão sério porque diz respeito ao destino das pessoas. As pessoas elas estão muito focadas com aquilo que é temporal, passageiro. Então, assim, queridos, talvez ainda com todo esse tempo que nós temos aqui ao vivo não vai ficar tão claro, porque é muito assunto de verdade, e para a gente poder contextualizar biblicamente, talvez vai ficar alguma dúvida. Eu acho que eu posso falar do seminário, né, pastor William? A gente tem um seminário que fala sobre isso, identidade, propósito e destino, então, por favor, tem dúvidas, não entendi, faça o seminário, lá tem todas as passagens, PDF, você vai ficar claro. E outra, fez lá 7 dias, não gostei, eu acho que não é isso, devolve o dinheiro, pronto, acabou, e o dinheiro é bem simbólico mesmo. Então, assim, reino não é salvação, salvação não é reino, isso é muito claro. Por quê? Porque a salvação é de graça, né, pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, não vem de ninguém, isso vem do Senhor, é um dom de Deus, gratuito, isso diz respeito a Cristo, isso diz respeito a Jesus, né, ao plano da salvação do Senhor. Agora, o reino é outra coisa, o reino, ele é tomado por esforço, Mateus capítulo 11, versículo 12, que o reino ele é tomado por esforço. Então a salvação não me custa nada, mas o reino me custa tudo. Então a gente já usou algumas passagens aqui, algumas pessoas já sabem, a gente usa bastante a questão do ladrão que estava na cruz, né? Fala assim, hoje, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e o Senhor fala, hoje estarás comigo no paraíso. Então ele não foi para o reino, né? Ele não vai para o reino, a gente entende que ele não vai reinar, mas ele foi salvo. Então o que significa isso? Que todos os que vão reinar com Cristo, eles estão salvos, mas nem todos os salvos reinarão. Qual é a pergunta? Bom, então eu vou morrer hoje, eu estou salvo, eu vou para onde? Você vai para o paraíso, você vai lá para o terceiro céu, onde Paulo fala sobre isso também, da experiência dele.
que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então, o paraíso, ele fica no terceiro céu. Todos os que morreram em Cristo Jesus, todos os salvos, eles morrem e eles vão para esse lugar, que é o paraíso, que fica no terceiro céu. Porém, existe um tribunal, que é o tribunal de Cristo, onde todos nós seremos julgados pelas nossas obras. Pausa. Quero comentar rapidamente o que ela está falando aqui. Rapidamente. Preciso fazer uma distinção entre salvação, que ela explicou muito rápido. Eu acredito que a pessoa que é leiga, para mim faz sentido porque eu já estudei sobre isso, né? Se você quer um pregador que fala sobre isso, Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, um pregador americano, pastor John Bevere, pode pesquisar, ele tem uma série de 12 vídeos onde ele fala sobre isso. Ele tem um livro escrito sobre isso, né? Eu não estou me recordando agora o nome desse livro, mas ele fala nesse livro. Se tu pesquisar aí, John Bevere, livros, aí vai aparecer vários livros. Se eu não me engano, é azul a capa. Se eu conseguir achar, eu vou deixar aqui nos comentários o nome dessa série, porque ele explica muito bem essa questão que ela está dizendo. Só que ela vai introduzir algo aqui que eu acredito que não está de acordo com a teologia bíblica. Mas, vamos lá. A gente precisa fazer uma distinção. Deixa eu mudar a tela aqui. A gente precisa fazer uma distinção entre salvação e ela coloca como reino, né? Salvação todos recebem de graça, sem esforço nenhum, mediante a fé em Jesus Cristo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Então, você recebe a salvação mediante a fé, por meio da graça, certo? Na verdade, é pela graça, por meio da fé, mediante a fé. Você não precisa fazer nada para receber. Cristo fez tudo e você recebeu. Agora, com relação ao reino, ela está falando sobre aqueles que vão reinar com Cristo. Aqui ela está falando, ela não explica desse jeito que eu vou explicar para você, mas eu acredito que dessa maneira vai fazer mais sentido. Ela está falando sobre posição dentro do reino. Você precisa entender que nós não seremos iguais no reino de Cristo. Eu vou ter uma posição e você vai ter uma posição dentro do reino de Cristo. Todos serão filhos de Deus, todos são filhos de Deus, todos são salvos. Não vai existir nenhum ali que não é filho de Deus e que não é salvo. Todos foram lavados pelo sangue de Cristo, estão no reino de Cristo. Todos estão ali dentro. Mas a posição em que eles vão ocupar vai ser diferente. O que vai definir quem nós seremos no reino de Cristo, que não tem nada a ver com salvação, tem a ver com posição. O que vai definir quem você vai ser na eternidade é a vida que você vive nesta terra. O quanto que você renunciou, o quanto que você obedeceu, o quanto que você se santificou. Então, as tuas obras. Ela vai citar 1 Coríntios capítulo 3, que eu vou abrir, que eu acredito que o erro dela está nessa passagem, que ela interpreta errado. E eu vou explicar para você, a gente vai chegar lá. Mas você precisa entender que você não vai ocupar a mesma posição que o seu pastor, que a sua pastora, que o diácono, ou que o seu vizinho, que a sua vizinha que é crente, que foi salvo. Você não vai ocupar a mesma posição que ele. Cada um vai ter uma posição. O que eu quero dizer com isso? Haverá no reino de Cristo hierarquias, pessoas mais elevadas do que outras. Por quê? Porque elas tiveram uma vida mais, vamos dizer assim, centralizada em Cristo, mais santa em Cristo, entendeu? Paulo vai dizer que aquele que fizer agravo, se eu não me engano é 1 Tessalonicenses, eu não estou lembrado do capítulo, mas ele vai dizer, aquele que fizer agravo receberá o agravo que tiver feito. Então Deus, a Bíblia diz que o homem que planta, né, certamente ele vai colher. Muitas das vezes a gente aplica esse texto às pessoas neste mundo, né, quem planta colhe. Correto, mas esse princípio, ele vale para a eternidade. O que você planta neste mundo, você vai colher na eternidade. Se você ainda que foi um crente, mas viveu de maneira errada, ainda que você tenha se arrependido, né, tenha vivido uma vida ali, teve erros e falhas, mas você se arrependeu, você vai entrar no reino sim, porque a salvação é pela graça, e se houve arrependimento e fé, você alcança a salvação, não pelos seus méritos, mas pela graça de Cristo. Beleza. Mas pelas falhas que você cometeu, você perde galardão, você perde posição no reino de Deus. Por isso que a Bíblia enfatiza muito sobre santidade, viver em santidade. Quanto mais você eleva e cresce em santidade, você vive o seu desígnio, que falar sobre desígnio é um tema para um outro vídeo, vou tentar fazer um estudo sobre desígnio. Rapidamente, só uma pincelada, senão vai ficar aqui no ar e você não vai conseguir entender. Todos nós, Deus ele escreveu uma história para você viver. A Bíblia diz, no livro de Salmos, que Deus ele tem um livro a qual ele escreveu a nossa história. Então cada pessoa tem uma história pela qual Deus escreveu. Deus me chamou para ser pastor. Deus me chamou para ser pastor. Tem pessoas que Deus chamou para ser médico. Tem pessoas que Deus chamou para ser um jogador de futebol. Tem pessoas que Deus chamou para ser um advogado.
Então cada um tem uma posição pela qual Deus chamou para viver nessa terra. Entendeu? Não sei se isso está fazendo sentido para você, mas cada um tem uma posição. Eu descobri, buscando ao Senhor, que eu sou um pastor. E eu quero revelar algo para você que eu descobri esses dias. Eu estava orando ao Senhor. Tem tudo a ver com o que eu estou tratando nesse vídeo. Para você entender que eu quero dar exemplos bem práticos, palpáveis, para que você consiga entender de maneira clara. Eu estava orando ao Senhor esses dias, eu estava perguntando do Senhor assim, ó, não só esses dias, eu já vinha orando há muito tempo. E eu perguntava dele assim, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para ser um pastor. Mas dentro desse ministério pastoral, quem eu sou? Qual o meu desígnio dentro do ofício pastoral? Porque nem todos os pastores são iguais. Tem pastores que são missionários, tem pastores que são doutrinários, tem pastores que ele não tem um entendimento muito profundo na palavra, embora ele tenha um conhecimento, mas não é tão profundo. Mas é aquele pastor que gosta de apacentar. Então tem vários tipos de pastor. O título é pastor, mas dentro do cargo pastoral existem vários desígnios. E eu buscava ao Senhor nesse quesito. Eu queria saber quem eu era, para que eu fui chamado, qual é o meu, vamos dizer assim, como pode dizer, o meu ministério em específico dentro da chamada pastoral. E eu estava orando pela madrugada e o Senhor me falou que ele me chamou para ser um pastor com a unção de mestre. O que vinha a ser a mestre? Mestre é um dos 5 ministérios que está em Efésios, capítulo 4, se não me falha a memória. A Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo, porque Deus a um chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então ele me disse, ele falou dentro do meu espírito, que ele me chamou para ser um mestre. Então eu tenho uma unção de mestre. O que vem a ser isso? Eu percebi isso ao longo do tempo, que eu consigo pegar a palavra e conseguir explicar de maneira simples, objetiva e prática. Eu consigo pegar a palavra e destrinchar. Tanto é que eu já vi muitas pessoas comentando nesse canal e também na igreja que eu faço parte, que eu consigo ensinar de maneira clara. E eu não conseguia entender por que eu conseguia fazer isso. O Senhor me revelou por esses dias que eu tenho a unção de mestre. Por isso que eu consigo explicar de maneira clara. E ser mestre não significa que eu conheço tudo. Eu vou conhecendo conforme eu vou estudando, né? Mas essa unção, ela me faz crescer e saber e conseguir passar e fundamentar a palavra de Deus com mais facilidade. Então eu descobri, esse é o meu desígnio. Essa é a história pela qual Deus me chamou para viver, para ser um pastor e ser um mestre, para me ensinar a igreja, fundamentar a igreja na doutrina, no ensino. Por isso que a minha vertente da minha pregação sempre vai para essa direção. Sempre no ensino, sempre fundamentando, porque é a unção que está operando na minha vida e é o meu chamado. Eu fui chamado para isso, para ser um mestre dentro do corpo de Cristo e ajudar as pessoas nesse segmento. Você consegue entender? Então esse é o meu desígnio. Cada um dentro do corpo de Cristo tem um desígnio. E as pessoas que descobrirem o seu desígnio, isso se descobre mediante a oração e a intimidade com Deus, ele te revela para que tu foi chamado. Não adianta pedir para o pastor orar, para Deus revelar para o pastor. Não, é você que tem que ir em oração e perguntar do Senhor, até ele te responder. E não pense que você vai orar uma vez e ele vai te revelar. E o desígnio ele não é revelado da noite para o dia. Ele te revela pouco a pouco. Conforme você vai caminhando, ele vai te revelando para que você foi chamado. Então, fazendo conexão com o que eu estou apresentando aqui e a reação que eu estou trazendo nesse vídeo. O que essa mulher está ensinando? Ela está falando sobre reino no sentido de que muitas pessoas serão salvas e entrarão no reino de Cristo, mas elas não reinarão, ou seja, a posição dela no reino de Cristo vai ser pequena, porque ela não viveu o desígnio pela qual o Senhor estabeleceu para ela viver. E isso se dá muitas das vezes porque essas pessoas que foram salvas foram desleixadas na sua comunhão com Cristo. Não buscaram o Senhor em oração, não buscavam leitura da palavra, não tinham comunhão com o Espírito Santo, não tinham uma vida com Deus. Não faziam jejuns, não se santificavam para entender. E até porque tem muitas pessoas que não ensinam isso a eles. Né? Em certo modo, essas pessoas, vamos colocar assim, elas não têm muita culpa porque não é ensinado. Mas, por outro lado, essas pessoas elas não buscam mesmo a Deus. Elas não jejuam, elas não se santificam, elas não guardam os olhos, o coração. Então, elas não conseguem crescer e entrar dentro do desígnio. E muitas das vezes, por causa de pecados e falhas que essas pessoas cometem, adultérios, pecados pesados essas pessoas cometem, existem perdão? Existe, mas isso fica manchado na vida dela, e isso vai ter peso no reino de Cristo, que é o que essa pastora vai começar a explicar agora, tá bom? Eu dei essa volta toda para me tentar ser o mais prático possível. Então vamos lá, eu acredito que deu para você entender.
vamos colocar aqui. Por aquilo que nós fizemos de bom, de ruim. E aí existe a recompensa. Então existem obras que são eternas, existem obras que são passageiras. As obras que são eternas diz respeito ao ouro, prata e pedras preciosas, e as obras passageiras, a feno, palha e madeira, é aquilo que vai ser provado no fogo e que não vai permanecer. Então são obras passageiras. E existem as obras eternas. Nesse julgamento, que é o tribunal de Cristo, esse julgamento não é para a salvação. Esse julgamento é para o reino. Esse julgamento é para as obras, é para galardão. Toda vez que as escrituras falam sobre galardão, coroa, recompensa, está falando sobre o reino. Então, quem for aprovado pelo Senhor e cumpriu a vontade do Pai, ele vai para onde? Ele vai reinar com Cristo durante 1 milênio, 1000 anos na Terra, mas nem todos vão reinar. Como que eu tenho certeza disso? A gente vê muitas passagens bíblicas, principalmente quando fala sobre as 7 cartas, quando a gente lê o Apocalipse e a gente lê sobre as 7 cartas, a gente vai lá ver ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, aquele que vencer o quê? É por isso que Paulo fala que eles esmurravam o seu corpo. Aquele que vencer as coisas aqui nesse mundo. Mas não é para salvação. É aquele que fazer a vontade do Pai. Pega a sua cruz, siga-me, né? É aquele que fizer a vontade do Pai. Então, nesse milênio, existem aqueles que vão reinar com Cristo no milênio. Interessante que eu vi esses dias uma pessoa falou assim, não, mas todos vão reinar no milênio, né? Porque todos vão para o milênio. Gente, claro, o milênio é um tempo, é 1000 anos. Então as pessoas, elas vão estar, existe aqueles que vão estar reinando com Cristo. Por favor, estude isso, porque isso diz respeito à sua vida, ao seu destino. Você não vai viver aqui, nessa vida aqui, carne, muito tempo. Então assim, qual é o seu destino? Então, aqueles que vão reinar com Cristo, eles vão estar governando na Terra durante nesse milênio, durante 1000 anos. E aqueles que não vão reinar? Aqueles que não vão reinar, eles vão passar por um processo de punição. Existe nas Escrituras que fala... É nesse ponto aqui que eu acredito que ela errou. Ela errou nesse ponto. Porque o que ela ensina, o que dá a entender que ela está ensinando sobre o purgatório, que é um ensino da Igreja Católica, onde ela ensina o purgatório, o conceito do purgatório é as pessoas que vão para o purgatório são aquelas pessoas que não alcançaram a plenitude da salvação. E elas precisam ir para o purgatório para serem purificadas por meio do fogo. Porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, que é o que ela está usando aqui, eu vou abrir a passagem para você, Paulo vai dizer que aquelas pessoas que vão ter suas obras julgadas e provadas, essas obras vão ser provadas pelo fogo. E depois ele vai dizer num verso que essas pessoas perderão o seu galardão, mas serão salvas como que pelo fogo. O que dá a entender, não sei se realmente é isso que ela está querendo, mas dá a entender na fala dela, que ela está ensinando sobre o purgatório. Ela diz que não é, mas parece muito com o purgatório, que é uma heresia, que não é ensinado dentro da Escritura. É uma interpretação da Igreja Católica que ensina sobre isso, né? E tem outras pessoas que defendem a ideia de purgatório. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para você entender aqui onde está o ponto, o erro. Porque se isso aqui cai no ouvido daquelas pessoas que não têm entendimento, ela vai se embolar toda. Já é difícil tu compreender isso aqui. Ainda compreende errado, vai te complicar. Agora, vamos dar continuidade, ela vai citar aqui alguns textos e eu vou tentar corrigir isso aqui. Falo que quando chegar no tribunal, as obras elas vão ser queimadas. Aquele que vai ser reprovado, aquele que as obras vão perecer, que fez obra de feno, palha e madeira, as Escrituras nos ensinam que esse mesmo, então, ele vai ser salvo como pelo fogo. Então, existe ainda um processo. Por quê? Porque as Escrituras falam para nós o seguinte, uma salvação que ela acontece de duas formas, judicial e orgânica. Judicial porque nós fomos justificados por Cristo. Se eu estou falando demais, vocês... Agora ela vai entrar na questão da tricotomia humana. Ela não vai usar essa linguagem, né? Tricotomia. Mas eu já ensinei isso aqui para vocês. Você que tem me acompanhado, ela vai falar sobre a tricotomia humana. Ela vai falar sobre... Eu tenho um vídeo aqui nesse canal gravado onde eu falo sobre os tempos da salvação. Onde o homem ele é salvo no espírito, está sendo salvo na alma, será salvo no corpo. Os tempos da salvação: justificação, santificação, glorificação, santificação inicial, santificação progressiva, santificação final. Ela está falando sobre isso, só que ela não usa essa nomenclatura, ela não se aprofunda muito.
Você para aí, pergunta, interrompe, porque eu ligo aqui e vambora, viu, Yuri? Qualquer É assim que eu Manda gosto, é bala. assim que eu gosto. Então existe uma salvação que ela é judicial e orgânica. Judicial por quê? Porque nós somos justificados, se depende de Cristo. E orgânica porque é um processo. Sabe quando você... tudo, como que você fez o Insta? Tudo foi de forma orgânica. Você não foi lá, você não pagou. Então existe a judicial e existe a orgânica, ok? E em 3 tempos. Quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, nós cremos verdadeiramente, irmãos. Não é um falso salvo, não. Verdadeiramente, quando nós cremos no nosso coração, confessamos com a nossa boca, nós nascemos de novo. Aonde? No Espírito. Já não nascemos, já não é mais sobre nascer da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Nós nascemos. Lembra de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, quando fala Jesus e Nicodemos naquela conversa? Vai pra lá que você vai entender assim perfeitamente. E então assim, nós fomos salvos aonde? No Espírito. Então o nosso Espírito uniu com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, né? E nós fomos salvos no Espírito. Agora nós temos a alma. Ela como eu disse, ela não é tão profunda nesse assunto, eu acredito, porque ela não compreende muito bem, ou ela tá passando por cima, não sei. Mas quando a Bíblia fala que nós somos salvos no Espírito, Ezequiel capítulo 36, verso 26, se não me falha a memória, o profeta escreve, né? E colocarei dentro de vós um espírito novo, e porei dentro de vós o meu espírito. Gravarei na tábua do vosso coração, no vosso coração, as minhas leis. Pega lá Ezequiel 36, mais ou menos está escrito isso. Quando alguém é salvo no Espírito, ele não recebe apenas o Espírito Santo. Ele recebe uma nova natureza. Essa é a natureza de Cristo. Quando a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, nós somos vivificados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa vida, ela é dada pelo Espírito Santo. É gerado um novo espírito dentro dessa pessoa. Não vamos colocar assim um novo espírito, mas o espírito dela que estava morto recebe a vida de Deus. Novas afeições, novas vontades, novos desejos começam a surgir dentro dessa pessoa, no espírito dela. Então, no espírito, essa pessoa ela é perfeita, ela tem a salvação completa de Cristo ali. E o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa e ela é salva. No espírito, ela está salva. Ela vai falar sobre salvação orgânica. Eu não gosto de usar essa nomenclatura. Eu gosto de usar de santificação progressiva ou a salvação da alma, que fica mais claro. Ela vai entrar agora na questão da alma. E nós temos o corpo. Por quê? Porque nós somos, né, corpo, alma e espírito. Deixa eu colocar aqui que mesmo no silencioso ele vibra aqui. Corpo, alma e espírito. Então o que é alma? Sentimentos, emoções. Aonde que está a nossa guerra, nossa batalha? Que você, irmão, aí, né, faço, não faço, né? Aquela pessoa mirou, irai, mas não pequeis. Então, tudo fica onde? Na alma. Então a alma, ela é um processo. Ela está passando por um processo de salvação, de libertação, de restauração. A alma, sabe? Aonde que nós pecamos? Na alma, né? Não só na alma. Tô falando, ou ela é superficial, ou ela não está querendo se aprofundar no assunto. Mas a Bíblia não apresenta pecados na alma apenas. Na verdade, eu nem lembro se tem texto que fala sobre isso. Na maioria das vezes, a Bíblia ela fala sobre pecados da carne. Gálatas capítulo 5, você vai encontrar isso. Romanos capítulo 2, capítulo 1. Então, o pecado, muitas das vezes, é na carne. Porque é na carne que habita o pecado. A alma ficou corrompida por causa do pecado, mas há a possibilidade dessa alma ser limpa por meio da santificação. Hebreus capítulo 14, verso 12. Seguir a paz com todos e a santificação. A santificação é para a alma. Como eu já ensinei nos vídeos passados, eu torno a dizer. A santificação, ela opera na alma aperfeiçoamento, crescimento à imagem de Cristo. No corpo, ela opera mortificação. Porque a carne ela não pode ser regenerada mediante a santificação. Ela consegue ser mortificada. Não há aperfeiçoamento na carne. Porque esse aperfeiçoamento está destinado para a vinda de Jesus, onde nós receberemos o corpo glorificado. Então a carne não aperfeiçoa. Carne, ela não é santificada. Gálatas 5:24 diz: aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Então na carne é mortificação, é crucificação. Na alma, aperfeiçoamento, crescimento, desenvolvimento à imagem de Cristo. Ela está sendo superficial nesse assunto, né? Não sei porquê. Né? Por isso que há uma guerra. Então, a alma, que é sentimentos, emoções, desejos, vontades, é ali que você peca. E se você diz que você não tem pecado, você é um mentiroso. E por último, então, o corpo. Qual o corpo? O corpo imortal.
O nosso corpo de mortal vai se tornar imortal, vai ficar imortalizado, é um processo, né? Então, assim... Ó, ela não citou a passagem. Eu gosto de coisas fundamentadas na palavra. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo escreve isso que ela está falando, porque é necessário que o nosso corpo mortal, né, corruptível, seja revestido da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista da imortalidade. Paulo fala sobre a transformação do corpo. Se dará quando? Que eu acabei de dizer para você. Na vinda do Senhor Jesus. No arrebatamento da igreja. Aí haverá a transformação do corpo, que é a glorificação do corpo, que é o terceiro estágio da salvação. Tem pessoas que vão terminar, por isso que as pessoas elas não entendem. E, gente, eu sei que eu tô falando muita coisa. O desejo do meu coração não é dar na cabeça de ninguém. Mas isso, assim, é o evangelho tão simples. Tão... Bom, para ela é simples, né? Para ela é simples. Para quem já estuda e entende esse negócio, é simples. Mas quem não estudou, não é simples. Não é simples isso aqui. Entendeu? Para mim compreender isso aqui, eu levei tempo estudando e tentando juntar uma coisa com a outra. E aí eu cheguei à compreensão do que é. Mas tem pessoas que não entendem. Eu já vi pastores que têm anos de evangelho, não entendem isso aqui. Não entendem. Pastores grandes não entendem. Tem pessoas que são pastores, né, que são dicotômicos. Eles juntam a alma e o espírito como se fosse uma coisa só. E o corpo. Aí eles são dicotômicos. Aí ele quebra todo esse sistema que a Bíblia apresenta, porque ele não compreende e ele não consegue ensinar. Entendeu isso aqui? Então isso aqui é um assunto complexo, não é uma coisa simples. O Evangelho ensina o início da salvação pela fé e graça, é simples. Mas depois como se efetua a salvação, os tempos da salvação, onde opera cada parte do homem a salvação, é algo complexo. Se a pessoa não entende, ela se perde. E até entra na dúvida se é salvo porque peca. Né? Eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Claro, que fala sobre o nosso destino. Então você não vai morrer, você vai para o céu. Existe um processo, né? E as pessoas que elas não vão reinar com Cristo, elas vão passar, e eu provo isso biblicamente para vocês, elas vão passar por um processo. Aí entra, pastor William, a questão dos infernos, que dentro da tradução da nossa escritura, da escritura do Senhor, quando nós lemos, né, tudo é inferno, mas existe o Giena de fogo, existe o Hades, existe o Seol e existe o abismo, tudo isso leva um nome como inferno. Então existe um lugar que as pessoas elas vão passar, elas não vão estar reinando com Cristo, mas é óbvio que elas vão estar nesse processo do milênio, em algum lugar, passando por algum tipo de processo. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar e terminar até o dia do fim. Só que a ideia dela, é isso que não me entra na cabeça. A ideia dela de aperfeiçoamento é Deus pegar as almas daqueles que foram salvos, mas não viveram o seu propósito, e mandar para o fogo para serem queimadas e purificá-las pelo fogo. Porque é essa a ideia que vai dar. Quer ver? Eu vou soltar que você vai ver que é isso que ela está ensinando. Por isso que um filho de Deus, ele é disciplinado, ele passa por punições, mas ele jamais perde a sua salvação, porque a salvação diz respeito a Cristo. Então existe sim um lugar onde essas pessoas elas vão ficar, elas não vão desaparecer. Eu vou ficar no céu sozinho. Eu vi uma pessoa que falou assim, o pessoal falou assim, Yuri, eu vou ficar então no céu sozinho, então se eu não... Não, por isso que o reino é tomado por esforço. Leia de novo as 7 cartas que foram escritas em Apocalipse, se você vai entender. Existem pessoas que falam assim, mas o tribunal de Cristo é só para recompensa. Não. Você imagina, pastor, sabe o que eu penso, Yuri? Você tá com a tua igreja, você tá na tua igreja, de repente fecha-se as portas, Cristo entra lá, né? Coloca uma mesinha, agora nós vamos julgar todo mundo. Parabéns, você. Mas será que ninguém tem coisa ruim para ser tratado? Ninguém tem coisas assim que precisa ser moldado ainda? Será que nós não falhamos em algumas coisas? Aquele que deixa de fazer o bem também está cometendo pecado? Então, puxa vida, né? De alguma forma a gente precisa ser tratado. Nós estamos nesse tempo sendo tratado, sendo disciplinado, porque nós temos um bom pai, nós não somos bastardos, nós somos filhos, nós temos um pai, e glória a Deus, né, que há uma correção para nós aqui, mas existe sim um lugar de punição, que é a maneira que nós falamos depois. A pessoa vai para o reino? Não vai, então ela vai fazer o quê? Ela vai passar por um processo de punição, porque aquilo que ela deveria ter cumprido, ela não cumpriu dentro do propósito do Senhor. Isso aqui tá errado. O que ela tá ensinando tá errado. Opa, vamos lá. Não, cara, deixa eu pegar não, pera. Ó, vamos lá. O texto que ela usa para dizer que nós seremos salvos e passaremos por uma punição tá aqui em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Eu quero ler com você, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Está escrito assim, ó.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aqui que ela se embola, que é o verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aí qual que é a interpretação que ela aplica a esse texto? De que o indivíduo que não, vamos dizer assim, que não viveu o propósito pela qual Deus estabeleceu para ele viver, ele vai passar pelo fogo. Só que ela não explica o motivo. Por que que esse cabra vai queimar no fogo? Não faz sentido. Por que que ele vai queimar no fogo? Ele já recebeu o corpo glorificado, já está no reino de Cristo, não tem por que ele sofrer mais. Quer dizer que Deus vai trazer uma punição e lançar ele para queimar, porque ele não cumpriu o propósito? Eu acredito que é mais lógico acreditar em segunda a interpretação do texto é que simplesmente essa pessoa, ela só não vai receber o galardão que estava destinado a ela, a recompensa. Essa já é, vamos colocar assim, a punição para essa pessoa. Não recebeu o que ela deveria receber por não ter vivido o propósito pela qual Deus estabeleceu para que ela vivesse. Simples. Mas ela interpreta o verso 15 aqui, o verso 15 ela interpreta, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. O problema dela é que ela pensa que é o indivíduo que vai passar pelo fogo. Mas veja o verso 15. Se a obra, não a pessoa, mas se a obra de alguém queimar, o que vai ser passado pelo fogo não é o indivíduo. O que vai ser passado pelo fogo é a obra. É o que a pessoa viveu, o que a pessoa fez, e não a pessoa. Porque esse tribunal que ela está citando é 1 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então esse tribunal, como ela mesmo cita, é um tribunal para recompensa, para definir a posição de cada um dentro do reino de Cristo. É um tribunal para dar galardão, para dar recompensa, e não para levar um para o fogo e o outro não vai para o fogo. Não tem nada, pelo menos na minha análise, olhando o texto, não tem nada a ver com isso. Se a obra de alguém se queimar, é a obra. Ele vai dizer, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. A ideia de Paulo aqui, ele está fazendo uma analogia, como se fosse o seguinte, uma pessoa está dentro de uma casa, e essa casa ela vai passar pelo fogo. Vamos supor que dentro dessa casa está tudo ali que essa pessoa conquistou, e começa a pegar fogo. E alguém vai e puxa essa pessoa só com a roupa do corpo, e ela foge daquela casa, e tudo que ela tinha de valor foi queimado dentro daquela casa. Mas ela não foi queimada junto. Ela se escapou só com a roupa do corpo. É a ideia que Paulo está passando. Todavia, essa pessoa será salva como que pelo fogo. É como alguém que está ali no meio de um incêndio e puxa ela do meio, e o que é queimado é só a casa dela, as roupas dela, os bens dessa pessoa é queimado. Mas ela sai sem nada. Sem nada, ela fica sem nada. Essa é a ideia que Paulo está dizendo. Não que o indivíduo vai passar pelo fogo para provar, para queimar, porque ele não viveu o propósito da qual Deus tinha destinado ele. É uma interpretação equivocada, porque abre precedente para uma doutrina da Igreja Católica, que é o purgatório. Entendeu? Por que o purgatório não é bíblico? Porque a salvação ela é mediante a graça, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O que Jesus Cristo fez é 100%, vamos dizer assim, útil para a nossa salvação. Somente Cristo e nada mais. O purgatório ensina que não, na visão da Igreja Católica, que você é salvo por Cristo, claro, ele não rejeita isso, mas se você não alcançou a plenitude da sua salvação, aí você vai para o purgatório para queimar, para ser purificado, que eles colocam assim, e depois tu entra no céu. Ali é uma salvação por obras. Você tem Cristo e você está acrescentando algo a Cristo, é como se Cristo fosse insuficiente. Ela não pende muito para a questão do purgatório, porque ela está falando já de galardão. Mas a Bíblia não está apresentando isso. O que a Bíblia está apresentando é que as obras serão passadas pelo fogo, serão provadas para ver se foram verdadeiramente feitas com uma verdadeira intenção, conforme a palavra ela exige de nós. Então vai ser provada as obras. E essa pessoa, se as obras delas estiverem de acordo com aquilo que Deus exige, ela recebe galardão, recebe posição no reino de Cristo. Mas se as obras que essa pessoa fez
não estavam de acordo com a vontade de Deus, ou se ela nem tinha obras, ou se o que ela fez não estava de acordo com o desígnio e propósito dela, será queimado. As obras, não a pessoa. E a pessoa passa por aquele tribunal, só que não recebe nada. Fica sem nada. A única coisa que ela vai ter é a salvação em Cristo, que é pela graça mediante a fé. Pronto, ela está salva, ela está com Cristo. E a questão que ela diz, onde que essas pessoas vão estar? Ela vai dizer que vai estar no fogo ali, queimando, né? Sendo punida. Não. Essas pessoas vão estar no reino com Cristo, sim, mas elas não vão reinar, no sentido de que elas não vão ter uma posição elevada dentro do reino de Cristo. Porque o que define a posição dessas pessoas é o estilo de vida nessa terra. Entendeu? O modo como você vive aqui define quem você vai ser na eternidade. É isso é o ensino correto e bíblico. Eu poderia abrir aqui o leque, pegar ali Mateus capítulo 25, onde Jesus fala sobre isso. Tem Lucas também, que tem uma parábola que fala sobre a parábola das minas, né? Ele cita ali que o rei, quando volta, ele vai para uma terra distante e distribui minas para cada um. Ele volta e pede contas daquilo que ele deu. Aí a Bíblia fala que tinha um que tinha uma mina, outro tinha 5, outro tinha 10. Se eu não me engano, era isso. Ou era um que tinha 2 e multiplicou para 5, e o outro que tinha 5 multiplicou para 10. E aí Jesus vai dizer, né? O que tinha 10 é: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O que tinha 5, né, o que multiplicou para 5, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E tinha aquele que tinha uma que enterrou o talento, ou que enterrou a mina. Ele não recebeu nada. Entendeu? Ele ficou sem nada. Até o que ele tinha foi tirado e foi dado para aquele que tinha 10. Essa parábola se refere ao galardão e à posição de cada um. Se você for abrir essa passagem, que eu não estou lembrado agora, mas Jesus vai dizer que aquele que tinha 10 minas, ou 10 talentos, foi dado a ele que dominasse sobre 10 cidades. Está falando sobre o reino. Aquele que tinha 5, foi dado a ele para dominar sobre 5 cidades. Está falando sobre o reino, sobre o milênio. É essa parábola. Não estou lembrado agora, mas você pode pesquisar nesses termos. Aquele que tinha as minas, a parábola das minas, pronto. Você vai pesquisar lá e você vai ver que Jesus fala sobre isso. Ali ele está falando sobre o milênio. A posição de cada um dentro do reino de Deus. O modo como você vive define quem você vai ser na eternidade. Agora, essa ideia de que você vai queimar se você não viveu conforme o propósito é uma ideia antibíblica. Completamente fora daquilo que a teologia bíblica nos ensina. Amém? Espero ter abençoado a tua vida com esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar respondendo você da melhor maneira possível. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.